gente! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de planilhas eletrônicas? Bem, nós vamos falar sobre um tipo de formatação de dados aqui um pouquinho especial, que é sobre dividir o texto em colunas. É um pouco diferente, mas pode nos auxiliar quando nós estamos manipulando dados que foram recuperados de outras fontes de informações, e vocês vão ver que isso é muito legal. Para começar, muitas vezes nós recebemos dados que estão presentes em uma única coluna. Imagine que você precisa recuperar informações que estão na internet e ao copiar os dados você tem um monte de informações numa linha só. E aí quando você coloca na planilha fica tudo numa coluna e aqueles dados não estão divididos, não estão separados. Isso prejudica a leitura, dificulta cálculos e você precisa pensar uma forma de fazer. Um tipo de saída muito fácil é que o Google permite que você divida o texto em colunas. Como assim, Thalia? Então, uma mesma informação que está dentro de uma caixinha, ou seja, várias informações dentro de uma caixinha só, podem ser divididas em colunas. Então, o que ele faz? Ele verifica aquela string de texto, que é aquele texto que está na nossa célula, ele verifica aquilo que é mais repetido entre as informações e tenta separar essas colunas. Então, às vezes, ele utiliza de um elemento separador, mas ele vai fazendo essa separação para ficar agora cada informação específica numa coluna individual. Então, o elemento separador geralmente pode ser um espaço em branco, uma vírgula, um traço, e ele sabe que todas as vezes ele vai ter que separar naquela quebra. Puf, eu separo no espaço em branco. E é muito simples de fazer, basta selecionar os itens que a gente quer, clicar no menu Dados, agora é diferente, não é em formatar, tá? É em Dados, e depois você clica em dividir texto em colunas. Nós podemos deixar que o próprio Google escolha o caractere separador, ou nós podemos especificar os caracteres desejados. Então, a gente precisa deixar sempre, é muito importante lembrar que nós precisamos deixar os campos ao lado vazios, porque se tiver algum conteúdo, ele vai ser sobrescrito, ele vai separar em outras colunas, então eu preciso do espaço para separar. Então, como que a gente faz, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês vão lá em Dados, depois dividir texto em colunas, e vai aparecer para a gente uma parte que é para poder fazer a detecção do que vai dividir. Se é pela vírgula, pelo ponto e vírgula, por ponto, por espaço. E aí ele até fala, se você quer fazer esse separador, ele vai detectar de forma automática, você já sabe. Geralmente, às vezes tem um espaço, tem uma vírgula separando os dados, por exemplo, arquivos em outros formatos, como formato CSV, pode estar tudo separado por vírgula. Então, o que você faz? Você escolhe o seu separador. Então, a gente escolhendo o separador é muito simples, que ele vai dividir em colunas. Nesse caso aqui, eu fiz o exemplo com as cidades. Então, aquelas cidades que tinham um espaço separando o nome, né? Que é um nome composto, por exemplo, Nova Roma, Estrela do Norte, sempre tem um espaço entre as palavras. Então, aquelas que tinham, elas foram separadas pelo espaço e elas foram migradas a cada espaço para numa nova coluna. Então, os dados ficaram divididos, né? O texto foi dividido em colunas. Fácil, não é mesmo? Vou mostrar para vocês como fazer isso agora aqui no Google Planilhas. Pessoas! Vim aqui para o Google Planilhas com o nosso exemplo da planilha de cidades goianas. E agora eu quero fazer aquela parte de formatação de dados que eu vou dividir o texto em colunas. Então, eu quero dividir em colunas usando algum separador, nesse caso, para aqui o município. Então, eu vou vir em Dados, dividir texto em colunas, e é sempre importante selecionar qual é o texto que você quer dividir. Então, dividir texto em colunas e ele vai ter o separador. Ele pode tanto detectar de forma automática, quanto você escolhe qual é a opção. Nesse caso aqui, eu vou colocar para vocês espaço, que é a forma que mais ocorre, né? Em relação aos nomes dos municípios, e tá vendo que ele já separou. E foi colocando em outras colunas, tá vendo? Então, aqui ele já acabou dividindo todo o conteúdo em outras colunas, dividindo o texto desta forma. Isso pode ser muito útil, como eu já comentei para vocês, quando a gente copia um texto e ele fica todo numa célula só, e eu preciso dividir para poder manipular as informações. Então, é bem tranquilo. O Google ele já oferece essas ferramentas, né, de qual é o separador, de como ele pode usar, ele dá sugestões e a gente usa facilitando o nosso processo. Espero que vocês tenham gostado e que isso seja muito útil para vocês. E até a próxima. Tchauzinho!